Você já percebeu como existe uma frustração silenciosa entre as pessoas que tentam usar a lei da atração? São milhares de histórias parecidas. Gente que assiste a vídeos, lê livros, compra cursos, anota frases no caderno, repete mantras na frente do espelho e, mesmo assim, continua vivendo apertada, lutando para pagar contas, sem experimentar a abundância que tanto sonha. E aí surge a dúvida: será que a lei da atração funciona mesmo? Será que não passa de uma ilusão bem contada? Mas se fosse uma mentira, como explicar os relatos de pessoas que mudaram completamente de vida depois de entenderem essa lei? Por que alguns atraem riqueza, oportunidades e até milagres, enquanto outros parecem correr em círculos? A diferença está em algo que quase ninguém fala: o segredo esquecido da lei da atração. Não é uma técnica escondida, não é um ritual milagroso, não é uma fórmula que você encontra em um livro raro. Esse segredo é simples, mas poderoso. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. Isso significa que não importa quantas vezes você diga "eu sou próspero", se dentro de você o que vibra é medo, dúvida, escassez, é isso que o universo vai responder. Não importa quantas velas você acenda, se no fundo acredita que nada vai mudar, a chama da vela não tem força para substituir a chama da sua descrença. Não importa quantas vezes você escreva cheques simbólicos ou repita afirmações de riqueza, se no íntimo você continua se sentindo indigno de prosperar. O universo não lê suas palavras, ele lê sua frequência. E é esse detalhe que a maioria esquece. Pense em alguém que quer ouvir uma música específica no rádio. Ele pode escrever o nome da canção, pode até gritar que quer ouvir. Mas se o dial estiver sintonizado em outra estação, aquela música nunca vai tocar. A vida funciona exatamente assim. Você pode querer prosperidade, mas se a sua sintonia está na escassez, não há ritual que mude o que está chegando até você. É por isso que tanta gente tenta e se frustra. Porque estão focados nos gestos externos, mas se esquecem do que vem antes, o estado interno. E aqui vai um aviso. Este vídeo não é apenas mais uma explicação superficial. Ele é um convite para você olhar para dentro e perceber o que realmente está bloqueando sua abundância. Se você assistir até o fim, vai descobrir como remover a pedra que está no caminho da sua prosperidade. E olha, enquanto eu falo, pode ser que algo dentro de você já esteja ressoando. Talvez você sinta aquele arrepio, aquela intuição de que finalmente encontrou a resposta que procurava. Se for o caso, permita-se afirmar isso agora mesmo. Escolha permanecer aqui, escolha se aprofundar. E se quiser reforçar esse compromisso com a abundância, faça um gesto simples. Clique em inscrever-se e deixe seu like. Mas não faça isso de forma automática. Faça como um sinal interno. Eu estou pronto para uma nova fase. Porque este vídeo é mais do que palavras. É um ponto de virada. E se você chegou até aqui, não é por acaso. O universo te trouxe exatamente no momento certo para ouvir isso. Agora, imagine sua vida como uma estrada. Você tem o carro, você tem a gasolina, você tem o desejo de chegar. Mas existe uma pedra enorme no caminho. Não importa o quanto você acelere, não importa o quanto você sonhe com o destino. Você não vai sair do lugar enquanto essa pedra estiver lá. Esse segredo esquecido da lei da atração é exatamente essa pedra. Enquanto não for removido, você vai continuar patinando, repetindo frases sem força, fazendo rituais sem resultado. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como identificar essa pedra e, mais importante, como tirá-la da frente de uma vez por todas. Porque acredite, quando essa pedra sai do caminho, o fluxo da vida se abre. As oportunidades começam a aparecer, o dinheiro encontra formas inesperadas de chegar, as ideias fluem, as conexões certas surgem. É como se o universo inteiro conspirasse para te empurrar adiante. Mas nada disso acontece até você lembrar desse segredo. E hoje, aqui, você vai relembrar. Você já percebeu como a maioria das pessoas vive em contradição? Elas dizem com a boca: eu quero prosperar, eu quero uma vida abundante, eu quero sair das dívidas. Mas, ao mesmo tempo, carregam dentro delas sentimentos de medo,
de dúvida, de escassez. É como se existissem duas vozes: a voz do desejo, que pede prosperidade, e a voz da frequência, que transmite escassez. E adivinha qual delas o universo responde? Sempre a frequência. Porque o universo não negocia com palavras, ele negocia com vibração. Pense nisso. Quando você liga um rádio e quer ouvir uma música, não adianta gritar o nome da canção. Não adianta escrever num papel o refrão. Não adianta repetir 100 vezes: eu quero ouvir essa música. Se o dial está na estação errada, você vai ouvir outra coisa. E a vida funciona exatamente assim. Agora, olha para o seu cotidiano. Quantas vezes você diz: eu mereço riqueza, mas paga as contas com raiva, sentindo-se sufocado, reclamando do preço das coisas? Quantas vezes você fala em abundância, mas passa horas comparando sua vida com a dos outros, sentindo inveja, acreditando que a felicidade só existe lá fora? Quantas vezes você mentaliza a prosperidade, mas age como alguém que precisa se segurar em cada centavo, acreditando que o dinheiro sempre falta? Essa é a contradição vibracional. Querer uma coisa, mas vibrar outra. E enquanto essa contradição existir, nada muda. Porque querer por si só não atrai. Querer é carência. O querer mostra o que você não tem. É como olhar para uma mesa farta e ficar repetindo: eu quero comer, mas sem nunca se levantar para saborear a comida. Já o ser é completamente diferente. Ser é magnetismo. Quando você se sente próspero, mesmo que ainda não tenha milhões na conta, você envia ao universo uma frequência de completude. E é essa completude que atrai mais do mesmo. E aqui está um detalhe que quase ninguém percebe. Você pode estar sabotando sua abundância sem nem perceber. Porque não é só o que você pensa quando está meditando ou escrevendo no caderno que conta. É principalmente o que você sente no automático, nas olhas comuns do dia. Quando você acorda, qual é a sua primeira sensação? Gratidão por estar vivo ou preocupação com os boletos? Quando você abre sua carteira, você sente alegria por ter recursos ou vergonha porque não é suficiente? Quando você vê alguém prosperando, você sente inspiração ou sente inveja achando que aquilo nunca será para você? Esses pequenos sinais mostram a estação em que você está sintonizado. E lembra, não adianta pedir uma música em outra frequência. Você só vai ouvir o que realmente está transmitindo. É como o Wi-Fi. Você pode ter o melhor celular, os melhores aplicativos, mas se não estiver conectado à rede, nada funciona. A lei da atração é assim. Você pode ter todos os livros, todos os cursos, todos os mantras, mas se sua rede interna não está conectada à abundância, o sinal não chega. E eu sei que pode ser desconfortável ouvir isso, porque é mais fácil acreditar que o problema está fora, no governo, no chefe, na economia, na falta de sorte. Mas a verdade é que a pedra está dentro. É a sua sintonia que determina o que chega até você. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual tem sido a sua estação? Quando você pensa em dinheiro, em prosperidade, em abundância, qual é a sensação imediata que surge? Seja honesto consigo mesmo. Essa resposta é a chave para entender a raiz do bloqueio. Agora que você já entende a diferença entre querer e ser, precisamos ir além. Porque talvez, mesmo sabendo disso, você ainda se sinta travado. E é nesse ponto que entra a metáfora da pedra no caminho. Pense comigo. Imagine que sua vida é como uma estrada. Você já tem o carro, já tem gasolina, já tem até um mapa. Você sabe para onde quer ir. Mas, logo à frente, existe uma pedra enorme bloqueando a passagem. Você pode acelerar, pode buzinar, pode até chorar dentro do carro. Nada disso vai mover a pedra. Essa pedra representa os bloqueios internos que você carrega sem perceber. E enquanto ela não for removida, a sua estrada para a abundância continua fechada. Mas, afinal, o que são essas pedras? Elas podem se manifestar de várias formas. Uma crença antiga que você herdou dos seus pais, como dinheiro é sujo, gente rica não presta ou é preciso sofrer para ganhar a vida.
Uma emoção não resolvida, como mágoa, raiva ou ressentimento relacionados ao dinheiro. Um sentimento profundo de não merecimento, de acreditar que prosperidade é sempre para os outros, nunca para você. E o mais interessante é que, muitas vezes, essas pedras não são conscientes. Você pode passar anos dizendo que quer prosperar, mas lá no fundo, uma voz silenciosa continua repetindo: não adianta, isso não é para mim. Agora, eu quero que você faça um exercício mental enquanto ouve minha voz. Não precisa escrever nada, apenas observe. Quando você pensa em dinheiro, qual é a primeira sensação que aparece no seu corpo? É um alívio? Uma confiança de que o dinheiro sempre vem? Ou é uma tensão no estômago, um aperto no peito, uma preocupação automática? Se a resposta foi tensão, preocupação ou medo, parabéns. Você acabou de identificar uma pedra. Ela está ali bloqueando o fluxo da abundância, mesmo que você nunca tenha dado nome a ela. Eu vou te contar uma pequena história para ilustrar isso. Havia uma mulher que sonhava em ter uma vida próspera. Ela assistia vídeos, lia livros, fazia afirmações positivas todos os dias. Mas mesmo assim, nada parecia mudar. Um dia, durante uma conversa, ela percebeu algo que nunca tinha notado. Toda vez que falava sobre dinheiro, lembrava de como seus pais brigavam por causa dele. No fundo, ela havia associado riqueza à dor, conflito e separação. E enquanto essa associação não fosse dissolvida, qualquer tentativa de prosperar seria sabotada pelo próprio inconsciente dela. E talvez você se reconheça nessa história. Talvez a sua pedra seja o medo de perder amigos se prosperar, ou a culpa de superar sua família, ou até a ideia de que você precisa se sacrificar sempre para ser digno de algo. O que eu quero que você entenda é que a sua pedra não está fora. Não é o governo, não é a inflação, não é a falta de oportunidade. A verdadeira pedra é o estado interno que você alimenta todos os dias. E enquanto você não enxergar isso, vai continuar tentando empurrar o carro contra a rocha, se cansando, se frustrando e acreditando que a lei da atração não funciona. Agora eu quero que você pare por alguns segundos e reflita. O que você sente quando pensa no próximo boleto que vence? Qual é a sua reação quando alguém fala que ganhou uma quantia inesperada? Você sente alegria pelo outro ou sente um aperto pensando: isso nunca acontece comigo? Essas respostas são pistas valiosas. Cada emoção negativa ligada ao dinheiro é um pedacinho da pedra. E quanto mais pedaços você identificar, mais fácil será removê-la. E sabe qual é a boa notícia? Nenhuma pedra é definitiva. Elas parecem enormes, mas começam a se desfazer assim que você ilumina a sombra delas com consciência. Porque a consciência é como água correndo. Ela não precisa de força bruta. Ela vai pouco a pouco contornando, dissolvendo e abrindo passagem. E é justamente isso que você vai aprender a fazer daqui para frente. Olhar para sua pedra, reconhecê-la e, passo a passo, tirá-la do caminho para que sua estrada volte a ser livre. Até aqui, você já percebeu que a pedra no caminho não é algo fora de você. Ela é o estado interno, as emoções, as crenças, a frequência que você alimenta diariamente. E agora vem a parte prática. Como mudar essa frequência? Como aplicar esse segredo esquecido no dia a dia? Primeiro, precisamos entender que mudar frequência não é mágica, é hábito. Assim como um corpo se acostuma a uma dieta ou a um exercício, sua mente também se acostuma ao padrão vibracional que você repete. Se você repete escassez, o corpo inteiro se organiza para viver em falta. Mas se você começa a repetir abundância, pouco a pouco, cada célula do seu ser começa a acreditar que prosperidade é natural. E aqui está o detalhe. Não é sobre fingir abundância, é sobre sentir. Porque o universo não lê a sua máscara, ele lê a sua essência. Quer um exemplo simples? 2 amigos decidem doar uma pequena quantia para alguém necessitado. Um doa com medo, pensando: se eu der esse dinheiro, vai me faltar depois.
O outro doa sorrindo, pensando: se eu tenho para dar, é porque eu tenho de sobra, e mais virá. Qual dos dois você acha que o universo vai responder com mais abundância? A ação externa foi a mesma, mas a frequência interna foi completamente diferente. E é aqui que a maior parte das pessoas erra. Acham que o segredo está no gesto, na técnica, no ritual, mas não é o que você faz com a mão, é o que você sente no coração. Imagine o universo como um espelho gigante. Ele não mostra o que você pede, ele mostra o que você é. Se você se olha no espelho e sorri, o reflexo sorri de volta. Se você se olha no espelho e chora, o reflexo chora também. O universo é esse espelho. Ele devolve exatamente o que você vibra. Então, como colocar isso em prática? Existem algumas chaves poderosas. Ambiente. O lugar onde você vive influencia diretamente sua vibração. Se sua casa está sempre bagunçada, suja, desorganizada, isso transmite uma frequência de escassez e falta de fluxo. Quando você arruma, limpa e organiza, o espaço vibra a abundância. O ambiente externo começa a educar seu estado interno. Palavras. O que você fala todos os dias é um reflexo do que acredita. Se você vive dizendo, tá difícil, o dinheiro some, nada dá certo, você reforça a estação da escassez. Mas se começa a dizer, estou aprendendo, estou prosperando, a vida está abrindo caminhos, a sua frequência começa a mudar. Companhia. Quem anda com você também sintoniza a sua antena. Pessoas que só reclamam, só falam de falta e crise, vão puxar sua frequência para baixo. Já pessoas que inspiram, que enxergam oportunidades, que agradecem, te elevam. É como andar em grupo, a energia se mistura. Pequenos atos de abundância. Muitas vezes você não precisa de milhões para sentir prosperidade. Um café tomado com gratidão, uma roupa usada com alegria, uma refeição saboreada sem pressa, tudo isso vibra riqueza. Porque riqueza não é apenas o saldo bancário, é a qualidade da sua experiência no presente. E eu quero que você pense nisso. Quantas vezes você já se impediu de se sentir próspero só porque o número na conta não era o que queria? Mas prosperidade começa antes do número. Prosperidade é o estado que atrai o número. Agora, um alerta importante. Não adianta tentar pular essa parte. Muita gente acha que pode enganar o universo, repetir frases sem sentir ou fazer rituais sem transformação interna. Mas o universo é sábio. Ele lê a sua frequência mais íntima. Por isso, o segredo esquecido não é acumular técnicas, é alinhar o coração. E quando isso acontece, tudo muda. As oportunidades aparecem, as portas se abrem e o fluxo financeiro começa a encontrar você de formas inesperadas. Eu quero que você pense no seguinte: você está num rio caudaloso. Quando está nadando contra a corrente, cada braçada parece inútil e você se cansa rápido. Mas quando você vira na direção do fluxo, a corrente te leva com facilidade. Essa é a diferença entre viver em contradição e viver em sintonia. O esforço deixa de ser luta e passa a ser movimento natural. E é exatamente isso que começa a acontecer quando você aplica o segredo esquecido. A sua vida, que antes parecia travada, começa a ganhar fluidez. E essa fluidez é o verdadeiro sinal de que você entrou na frequência certa. Até aqui você já entendeu que existe uma pedra bloqueando sua estrada. Também já descobriu que essa pedra não está fora. Ela está dentro, nas crenças, emoções e frequências que você alimenta. E já viu que é possível dissolver essa pedra com consciência, novos hábitos e mudança vibracional. Mas o que acontece quando finalmente essa pedra sai do caminho? O que muda quando você se alinha ao segredo esquecido da lei da atração? Eu quero que você imagine novamente a estrada da sua vida. Até ontem você acelerava e não saía do lugar. Mas agora, com o caminho livre, tudo muda. O carro começa a deslizar, a viagem ganha velocidade e o horizonte finalmente se aproxima. Essa sensação é a abundância fluindo. Muita gente pensa que a abundância é só dinheiro, mas ela é muito maior do que isso. Abundância é fluxo, é leveza, é sincronicidade.
É quando as coisas parecem se encaixar sem esforço. É quando você pensa em uma solução e de repente alguém aparece oferecendo exatamente o que você precisava. É quando portas se abrem, pessoas certas cruzam seu caminho e oportunidades surgem onde antes só existiam bloqueios. E o mais incrível, isso não acontece por acaso. Isso é um reflexo direto da sua nova sintonia. Quando você muda por dentro, o universo muda por fora. Deixa eu te contar uma história para ilustrar. Um homem vivia endividado, angustiado e acreditava que nada dava certo para ele. Ele fazia afirmações, lia livros, mas no fundo se sentia sempre indigno e azarado. Um dia ele percebeu que carregava uma crença antiga. Ainda criança, ouviu a mãe dizer que dinheiro nunca ficava nas mãos da nossa família. E ele cresceu repetindo inconscientemente essa sentença. Quando tomou consciência disso, decidiu mudar a estação. Passou a agradecer cada pequena entrada de dinheiro, por menor que fosse. Parou de reclamar e começou a reconhecer as oportunidades ao redor. Pouco tempo depois, um amigo chamou para um negócio que parecia simples. E dali nasceu uma fonte de renda que multiplicou sua vida financeira. O que mudou? Não foi sorte, foi frequência. Ele removeu a pedra e a estrada se abriu. E talvez você esteja se perguntando, será que isso é possível para mim? A resposta é sim, é possível, mas exige uma escolha. Você pode continuar insistindo nos mesmos padrões antigos, tentando empurrar a pedra. Ou você pode decidir agora alinhar sua vibração e deixar o caminho livre. Imagine como seria sua vida se, em vez de correr atrás do dinheiro, o dinheiro começasse a correr até você. Se, em vez de viver preocupado com contas, você passasse a ter clareza e confiança no fluxo da vida. Se, em vez de se sentir travado, você experimentasse movimento, expansão e liberdade. Essa é a sensação da estrada livre. E ela não é um privilégio de poucos iluminados. Ela está disponível para todo mundo que desperta para o segredo esquecido. Você não atrai o que quer. Você atrai o que é. E sabe o que é mais lindo? Quando você começa a viver essa abundância, você inspira os outros. A sua vida se torna um farol para amigos, familiares e até desconhecidos. Porque a prosperidade é contagiante. Ela não é egoísta, ela se expande. Quanto mais você vibra riqueza interior, mais gente ao seu redor começa a acreditar que também é possível. Agora, eu quero que você se imagine daqui a um tempo, olhando para trás. Você lembrando desse vídeo como um momento em que algo mudou dentro de você. Um instante em que você decidiu parar de correr em círculos e começou a remover sua pedra interna. Você lembrando desse dia como ponto de virada, a hora em que sua estrada se abriu. E daqui a alguns meses você pode estar contando sua própria história de transformação, não como um milagre que caiu do céu, mas como a consequência natural da sua escolha vibracional. Porque quando a estrada se abre, o fluxo da vida acelera. E a abundância que parecia distante, começa a se tornar o seu novo normal. Chegamos até aqui juntos. Você descobriu que a frustração de tantas pessoas com a lei da atração não acontece porque ela não funciona, mas porque esqueceram do segredo essencial. O universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você é. E talvez, nesse momento, você esteja sentindo algo diferente dentro de si. Pode ser um alívio, como se finalmente tivesse encontrado a resposta que procurava. Pode ser um incômodo, como se algumas verdades tivessem cutucado feridas que você preferia não olhar. Ou pode ser aquela intuição silenciosa, quase um sussurro, dizendo: é agora, é a sua hora. Seja qual for a sensação, ela é um sinal de que a sua frequência está sendo provocada a mudar. E é isso que vai definir os próximos capítulos da sua vida. Porque no fundo, tudo se resume a uma escolha. Você pode sair deste vídeo e continuar como sempre, repetindo os velhos padrões, carregando a pedra na estrada e acreditando que a abundância é difícil. Ou pode decidir que este é o momento de alinhar sua vibração, remover os bloqueios e permitir que o fluxo natural da prosperidade encontre você. E eu não estou falando de perfeição.
Você não precisa se sentir 100% confiante o tempo todo. O que você precisa é começar a se observar, a trocar pequenos hábitos, a se lembrar que sua frequência importa mais do que suas palavras. Porque cada pequeno ajuste interno é como uma rachadura na pedra, e pouco a pouco ela se desfaz. Agora, imagine se você realmente assumir essa escolha hoje. Imagine você, daqui a 6 meses, olhando para trás e percebendo que a sua vida financeira, seus relacionamentos, sua saúde emocional, tudo começou a fluir. E quando alguém te perguntar o que mudou, você vai se lembrar: mudou quando eu mudei por dentro. Foi quando eu decidi vibrar o que eu queria ser. E olha, não é por acaso que você chegou até esse vídeo. O universo não desperdiça sinais. Se você está aqui, é porque essa mensagem precisava encontrar você. E o fato de você ter permanecido até agora já mostra que existe dentro de você uma parte pronta para prosperar. Então, eu quero te propor um gesto simbólico. Se essa mensagem ressoou com você, clique em inscrever-se e deixe o seu like. Mas faça isso não como um simples clique. Faça como um pacto interno, como um sinal para você mesmo. Eu escolho me alinhar com a abundância. Eu escolho abrir minha estrada. Eu escolho ser aquilo que quero atrair. E olha, não por acaso você chegou até esse vídeo. O universo não desperdiça sinais. Se você está aqui, é porque essa mensagem precisava encontrar você. E o fato de você ter permanecido até agora já mostra que existe dentro de você uma parte pronta para prosperar. Então eu quero te propor um gesto simbólico. Se essa mensagem ressoou com você, clique em inscrever-se e deixe o seu like. Mas faça isso não como um simples clique. Faça como um pacto interno, como um sinal para você mesmo. Eu escolho me alinhar com a abundância. Eu escolho abrir minha estrada. Eu escolho ser aquilo que quero atrair. E antes que você vá, eu quero te pedir mais um gesto. Compartilhe este vídeo com alguém que você sente que também precisa ouvir essa verdade. Porque quando você espalha a abundância, o universo encontra ainda mais caminhos para devolvê-la a você. Lembre-se, o segredo esquecido da lei da atração não é um truque, não é um ritual, não é um objeto mágico. É o simples, mas poderoso fato de que você atrai aquilo que você é. E a partir de hoje, você pode escolher ser abundância, ser prosperidade, ser fluxo. Então, feche os olhos por um instante, respire fundo e repita mentalmente: eu sou a abundância que procuro. Eu sou a prosperidade que desejo. Eu sou o reflexo do universo em expansão. Essa é a sua nova estação. Essa é a sua estrada livre. Esse é o seu ponto de virada. E eu te vejo no próximo vídeo, já em uma frequência mais elevada. Até lá, lembre-se: a riqueza não está distante. Ela já está em você, só esperando você se alinhar. Agora imagine comigo. Como será a sua vida se você realmente começar a aplicar isso todos os dias? Não de forma mecânica, não de forma forçada, mas com consciência e emoção verdadeira. Pense em sua vida como uma estrada. Até agora, talvez essa estrada estivesse cheia de buracos, curvas perigosas, bloqueios e pedras enormes no caminho. Você até tinha o carro, tinha gasolina, tinha vontade de chegar, mas sentia que estava sempre patinando no mesmo lugar. Esse é o efeito das crenças antigas, da escassez internalizada, da falta de alinhamento entre palavras e emoção. Mas agora, ao começar a usar afirmações de prosperidade do jeito certo, você está pavimentando essa estrada. Cada frase carregada de emoção é como um pedaço novo de asfalto. Cada repetição sincera é como retirar mais uma pedra do caminho. E, de repente, a viagem começa a fluir. No começo pode parecer lento. Você olha e pensa: será que está funcionando? E a tentação de desistir aparece. Mas lembre-se, afirmações são como água caindo sobre uma pedra. No primeiro dia, nada muda. No segundo, ainda parece igual. Mas depois de semanas e meses, a pedra começa a ceder. O formato muda, a passagem se abre.
E é justamente nesse momento que a mágica acontece. Sua realidade externa começa a refletir sua nova identidade interna. Vou te contar uma história para ilustrar. Um homem vivia repetindo afirmações frias: eu sou milionário, mas no fundo ele se sentia um fracasso. Até que percebeu que precisava ajustar suas palavras à sua emoção. Ele começou pequeno, afirmando: todos os dias eu melhoro um pouco mais. Essa frase fazia sentido, porque ele conseguia sentir verdade nela. Com o tempo, passou a afirmar: eu sou merecedor de prosperidade. Depois, eu sou um imã de oportunidades. E de pouco a pouco, as portas começaram a se abrir. O emprego que parecia inalcançável surgiu. As dívidas foram sendo quitadas. E a confiança dele cresceu. Hoje, ele olha para trás e percebe que a estrada mudou, porque ele mudou a forma de se ver. Esse é o ponto central. Afirmações não transformam apenas sua conta bancária, transformam você. Elas remodelam sua identidade, sua forma de pensar, sua forma de agir. E quando você muda, o mundo ao seu redor responde. Agora, imagine você, daqui a 6 meses, se comprometendo a praticar afirmações de forma correta, com emoção e consistência. Como estará a sua vida? Talvez você ainda não tenha conquistado milhões, mas terá conquistado algo ainda mais valioso: a sensação de estar no fluxo certo. Você acordará mais confiante, mais grato, mais alinhado. E quando isso acontece, o dinheiro, as oportunidades, os relacionamentos, tudo começa a girar em torno dessa nova vibração. Porque a estrada da transformação não é feita de um salto mágico, mas de passos consistentes. Cada afirmação é um passo, cada emoção sincera é um avanço. E quando você menos esperar, terá percorrido quilômetros de distância do ponto onde começou. E sabe qual é a parte mais bonita? Essa estrada não termina em você. Quando você muda, você inspira quem está ao seu redor. Sua família, seus amigos, até desconhecidos começam a sentir a diferença. E muitos deles vão perguntar: o que aconteceu com você? E você vai poder responder: e eu aprendi a falar de mim mesmo com verdade. E eu aprendi a afirmar quem eu sou, não apenas o que eu quero. Essa é a estrada da transformação. Um caminho que começa dentro e se reflete fora. E ela está diante de você agora. A escolha é sua: continuar parado diante das pedras ou começar a caminhar na estrada livre da abundância. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe que está pronto para uma nova fase. Você não assistiria a quase 1 hora de conteúdo se o seu coração não tivesse pedindo transformação. E o fato de ter permanecido até agora é, por si só, um sinal poderoso. Você já começou a quebrar os padrões antigos. Hoje, você aprendeu que as afirmações não são palavras mágicas. Elas não funcionam se forem ditas de forma fria, mecânica, sem alma. Elas funcionam quando se tornam sementes regadas com emoção, identidade e verdade. Você aprendeu que não adianta repetir frases que não acredita. É preciso criar afirmações que despertem algo dentro de você: gratidão, confiança, paz, entusiasmo. É isso que o subconsciente grava. É isso que o universo responde. E agora eu quero te convidar a tomar uma decisão simbólica. A partir de hoje, você não vai mais repetir frases vazias. A partir de hoje, você vai escolher 2 ou 3 afirmações que realmente ressoam com a sua alma e vai praticá-las todos os dias com emoção. Ao acordar, antes de dormir, nos pequenos momentos cotidianos, transformando cada repetição em um tijolo novo, construindo a sua identidade de prosperidade. E lembre-se, consistência é o segredo. Talvez nos primeiros dias você não perceba nada, mas continue, porque cada vez que você afirma com emoção, uma camada de escassez é retirada. Uma pedra no caminho é dissolvida e a estrada da abundância se abre ainda mais. Agora, eu quero te propor um gesto simbólico aqui e agora.
Se essa mensagem tocou você, clique em inscrever-se e deixe o seu like. Mas não faça isso de forma automática. Faça como um pacto interno, um sinal silencioso de que você escolhe viver em abundância. Enquanto seu dedo clica, repita mentalmente: eu escolho ser a prosperidade que desejo. E mais, compartilhe este vídeo com alguém que você ama, porque quando você espalha a abundância, o universo encontra novas formas de multiplicar essa abundância de volta para você. Antes de encerrar, feche os olhos por alguns instantes. Respire fundo e repita comigo em silêncio, sentindo cada palavra. Eu sou abundância em movimento. Eu sou próspero por dentro e por fora. Eu sou digno de toda a riqueza que o universo tem para mim. E a partir de hoje, eu escolho vibrar prosperidade em cada palavra, em cada gesto, em cada pensamento. Sinta isso como uma verdade agora, porque a partir de hoje, suas afirmações não serão mais apenas frases. Elas serão sua identidade. Elas serão a estrada pela qual você caminhará até a prosperidade que já existe dentro de você. Esse é o seu ponto de virada. Esse é o momento que, daqui a meses ou anos, você vai lembrar e dizer: foi ali que tudo começou a mudar. Então, siga firme. Aplique o que aprendeu aqui. E lembre-se, você não atrai o que apenas deseja. Você atrai o que é. E a partir de agora, você é prosperidade. Nos vemos no próximo vídeo.